Amém? Glória a Deus. Queridos, eu hoje gostaria de iniciar uma nova série com os irmãos de mensagens. Eu gostaria até de entrar já numa série sobre a visão da igreja, mas eu vou começar pelas beiradas, falar sobre a visão da igreja, né? Eu quero falar uma série com vocês sobre servir, né? A unção de servir. E nisso a gente vai caminhando para a gente ir aprofundando um pouco mais, né, na estrutura da igreja, mas eu quero falar com vocês sobre esse assunto, né, sobre servir, né? Como que você vem para a igreja, né? Como que nós vamos para a igreja, né? É muito comum as pessoas chegarem na igreja sendo atraídas, né, porque o pastor é muito bonito, glória a Deus, né? Porque o louvor é muito legal, glória a Deus por isso, né? Porque tem festa, né? Porque o culto é muito agradável e tudo, né? Pela localização e tudo mais, né? Como que a gente vem para a igreja para a gente poder, eu fui buscar uma bênção e tudo mais, né? São bons motivos, são excelentes motivos e tudo. Já pregamos sobre isso, né? As diversas maneiras que as pessoas enxergam a igreja, né? E infelizmente, né? Muitas pessoas, né? Vão para a igreja talvez com o coração, talvez com a motivação não muito bem ajustada, vamos dizer assim, né? Então, primeira coisa, o que é a igreja, né? A igreja é um ajuntamento de pessoas, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a embaixada do Senhor, a igreja é a noiva de Cristo, tudo mais. São várias definições que nós podemos ter da igreja do Senhor Jesus, mas eu creio que uma boa definição dentro do contexto que nós vamos começar a falar a partir de hoje, que a igreja é um grande exército, um exército de vencedores, né? Então, uma igreja batalhadora, uma igreja que está em luta, que está rompendo, né? Batalhando e tudo mais, né? Constantemente em guerra e tudo, contra os desafios, as lutas que a gente enfrenta, né? Como pessoa, como discípulo, como discipulador, como igreja e tudo, né? Então, queridos, a igreja ela precisa estar em movimento como um exército, né? Então, a igreja ou ela está ganhando ou ela está perdendo, né? Então, eu creio que a igreja ela está prevalecendo, ela está rompendo, ela está avançando como um grande exército, né? Então, a igreja ela é esse corpo, né? Aonde cada um tem entendido o seu papel nesse grande exército e tudo mais, pessoas que estão ali batalhando, que estão guerreando, né? E a Bíblia fala, queridos, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então, esta é uma certeza que nós temos, que o Senhor já venceu por nós cada uma das situações que a gente vem a viver como igreja, vem a enfrentar e tudo mais. E eu quero ler com vocês um texto que está aqui em Êxodo 17, de 8 a 13. Êxodo 17, do 8 ao 13. Nós vamos ler juntos aqui, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão
e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém? Então, nós vemos aqui uma batalha, né? E para uma batalha é necessário, né, ali a escolha daqueles que serão ali os soldados e tudo mais, e Josué foi aquele que foi na frente de batalha, e Moisés, ele estava ali na intercessão, estava ali orando e tudo mais, e aí teve esses dois homens, chamado Arão e Ur, né? Arão, a gente já ouviu falar bastante sobre Arão, mas Ur, ele não é tão conhecido assim, né? Era praticamente um desconhecido, mas o texto fala isso, no versículo 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E ele continua falando, quando Arão e Ur cansaram, foi lá e colocou uma pedra para que Moisés continuasse intercedendo, continuasse orando. Então, queridos, quero falar sobre essa unção especial de servir, a unção do serviço. Eu creio que antes da gente aprofundar um pouco mais na visão da igreja, nós precisamos falar sobre esta unção de servir. Sabe? Os grandes avivalistas, né, dos últimos dias, né, serão aqueles, né, com essa unção especial de servir, né? Então, Arão e Ur estavam ali servindo, né, simplesmente segurando as mãos ali do seu líder, né? Então, queridos, são essas pessoas que estão ali nos bastidores, que estão ali por trás, né, que não estão, talvez, na linha de frente, mas que faz parte da batalha, que tem um valor nessa batalha e tudo mais. Então, queridos, quando a gente fala sobre o serviço no reino de Deus, e até mesmo entrando um pouquinho nessa questão da visão da igreja, quando o pastor Eibe veio e ajustou a questão da visão da igreja, porque um tempo atrás era o seguinte: se você não for um líder de célula, né, você era discriminado, você tinha que ser um líder de célula. Então, era uma visão que foi transmitida dessa forma, de que quem atuasse em uma outra área tinha menos valor, né? Inclusive, tinha pregações, né, que a gente falava, não, o louvor não é tão importante, essa área não é tão importante, o que é importante é quem é líder, né? Então, queridos, isso a gente já mudou isso há muito tempo. Cada função dentro da igreja, né? Desde a pessoa que está lá servindo na recepção na igreja, o anfitrião de uma célula, né? A pessoa que está servindo lá no estacionamento. Cada pessoa é importante e nós vamos, inclusive, queridos, a partir dessa série sobre servir, que nós vamos falar aqui, a gente vai despertar isso na vida das pessoas, né? Porque é tão importante a gente dar oportunidade para as pessoas servirem, sabe? Eu vou falar de mim. A primeira vez que eu fui colher oferta na igreja, eu lembro na plenitude até hoje, eu lembro a emoção que é, né? Não sei se você sentiu a mesma coisa quando você começou a servir no culto, né? E as pessoas precisam ter esta oportunidade, né? Esse domingo eu achei tão lindo. A gente chegou aqui em casa e a Carla veio mostrar para mim os negócios lá da salinha, né? E ela falou, quem fez isso aqui foi a Vitória e a Thaís, lá da chácara das Garças. Elas tiveram aquele cuidado de fazer aquele desenho lá e tal, para as crianças e tudo. Falei, glória a Deus, né? E eu tenho certeza que elas se sentiram realizadas. Por isso falei para a Carla, posta lá e tal, e para a gente valorizar, e elas vão ver e tudo. Então, isso, queridos, naquele vídeo que eu mandei do Douglas, fala sobre isso, né?
que quando a gente serve alguém, quando a gente, né, faz uma obra para alguém, né, a gente se sente tão realizado, né? Tem pesquisas que falam que quando a gente serve alguém, os hormônios, né, do bem-estar são liberados e você fica ali aleluiado, né? Então, queridos, isso é tão tremendo, a gente poder dar oportunidade para as pessoas servirem. Então, as pessoas chegam na igreja. Então, nós temos o ministério de entrada, que é o ministério da recepção, né? Que é o pessoal que serve na igreja. Não precisa nenhuma, como é que se diz? Nenhum critério assim mais para poder servir na equipe de recepção. Então, as pessoas que estiverem chegando, as pessoas da célula que nunca serviu, né? Convide essas pessoas para a gente poder dar a oportunidade das pessoas de se sentirem, né, importantes e tudo mais. Então, queridos, voltando aqui à palavra, aqueles homens, aqueles dois homens, Arão e Ur, né, não estavam na frente da batalha, não era o pastor que está pregando, não é o líder, nada disso, mas era alguém que sabia a sua função, sabia, né, ali a importância do trabalho que eles estavam fazendo e fez toda a diferença ali, né? Então, queridos, nós devemos chamar atenção para isso, inclusive valorizar, né, cada pessoa que tem servido em cada posição ali na igreja, né? Então, falando sobre a questão da visão da igreja, hoje a gente fala o seguinte: olha, cada um vai encontrar aquilo aonde você se realiza. Nós vamos incentivar para que você seja um líder, para que você seja um pastor e tudo, mas o lugar onde você for chamado, nós vamos te ajudar e você vai ser o melhor naquela área. O meu chamado é na equipe de louvor. Glória a Deus, nós vamos te ajudar nessa área. Meu chamado é na salinha. Bênção. Meu chamado é na recepção, para receber as pessoas. Meu chamado é ser um anfitrião de célula. E o meu chamado é ser um líder. Glória a Deus, a gente vai deixar isso muito leve, né, muito aberto para que as pessoas possam estar naquilo que Deus chamou cada um para fazer e cada um vai ser honrado e valorizado na sua posição. O pastor Eibe falou naquela live lá com Douglas, né, naquela passagem onde Davi chegou lá na vila né, e os inimigos tinham invadido, levado as coisas, levou as mulheres e tal. Aí eles pegaram os soldados e foram atrás e tudo, só que não foi todo mundo, ficou alguns que ficaram ali com a bagagem. Depois eu vou pregar sobre isso ainda numa próxima reunião. E aí Davi foi lá, resgatou tudo de volta, trouxe as mulheres e tal, né? E aí o pessoal, os soldados que foram lutar na frente de batalha, na hora de repartir os despojos, eles queriam ficar com uma maior parte. Davi falou negativo, vai repartir igual para todo mundo, né? Porque os que ficaram aqui com a bagagem têm o mesmo valor, né? Então, queridos, não importa se é um líder de célula, um supervisor, um pastor, né? Ou alguém que está servindo na recepção, cada um tem o seu valor. As pessoas que estão ali nos bastidores, que estão anônimas, né? Que não está na plataforma pregando, não está nos holofotes, mas estão nos bastidores. Amém, queridos? Então, eu glorifico a Deus, né? Porque nós temos esse exército poderoso. Os irmãos que chegam mais cedo para orar no culto, né? Não aparece, né? Não está lá em cima do púlpito, né? Não está à vista de todo mundo, né? Mas que tem um valor tão grande, né? As irmãs que servem nas salinhas e tudo mais, né? O pessoal da recepção e tudo. Então, isso é tão tremendo. O pessoal lá da mídia, da equipe de louvor, da mesa de som, né? São coisas que a gente não para pensar, né? Mas que faz uma diferença tão grande, né? Tão grande aí no resultado final e na vitória da igreja. Então, queridos, que a gente possa
despertar isso nas pessoas, né? Que as pessoas possam servir e transmitir, né? Esse valor, né? De poder estar servindo no contexto da igreja. A gente tem orado, né? Por um grande avivamento, né? Nos últimos tempos, e nós sabemos que isso vai acontecer, e nós temos orado, rogado ao Senhor da Seara, né? Para que envie os ceifeiros. Então, queridos, então vai começar de nós, de ter essa disposição de poder transmitir esse modelo, esse valor e valorizar as pessoas, esse exército poderoso aí. Quero ler mais um texto com vocês. Salmo 110, versículo 3, fala assim: quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão com o orvalho. Então, queridos, são pessoas, sabe, que estão servindo toda semana, né, servindo o corpo de Cristo, pessoas que têm limitações, né, mas que vestem suas vestes santas, que significa fazendo o melhor, servindo com qualidade, servindo com excelência, né? E o texto fala: os teus jovens virão como orvalho, né? São pessoas que têm um espírito renovado, um espírito jovem. A palavra fala, né, que aqueles que esperam no Senhor se renovam, né? Então, que se apresentam, como diz o texto aqui, no romper da aurora, se apresenta, aliás, no romper da alvorada, né? A qualquer hora, porque é para o Senhor, sabendo que há uma batalha nos esperando. Então, isso é tão valoroso, né? Isso é tão legal, a gente vê esse resultado, como a gente viu no domingo agora, né? Aí com as irmãs, com as lembrancinhas aí do Paz Kids, né? Isso é tão gratificante, a gente poder ver realmente isso funcionando, a igreja funcionando, os irmãos se alegrando, os irmãos servindo, os irmãos que não vão para a igreja para ser servido, mas que vão para servir. Eu até preguei sobre isso uma vez, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, lá faz pesquisa para tudo. Por que você vai para a igreja? Para que existe a igreja? A resposta, infelizmente, foi: a igreja existe para me servir. 80% das pessoas responderam isso. Mas está errado, porque Jesus falou justamente o contrário, né? Ele não veio para ser servido, mas para servir, mas para servir. Josué 17, 13, aliás, Êxodo 17, 13 e 14. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Então, as pessoas de destaque, né, eram Moisés e Josué, né? Até Arão, né, era até conhecido, né, mas o que chama a atenção foi esse homem chamado Ur, né, que era alguém desconhecido, como os nossos soldados que estão aí nos bastidores, né? Então Deus está levantando uma geração de Ur, né? Anônimos que não estão na plataforma, que não são conhecidos, talvez não saia na foto. Na hora que o Wander tira a foto lá, ele está tão servindo que ele não sai nem na foto do Wander, né? Mas saiu na foto de Deus, em nome de Jesus, né? Porque está servindo ao Senhor. Seu nome está sendo escrito na história. Você está sendo aí um fazedor de história em nome de Jesus. E cada pessoa é tão importante, né? Talvez pessoas que não vai ter o nome, né, nos principais noticiários, né, da igreja, né? E talvez não vai estar em destaque, mas sem a disposição de cada pessoa, a igreja não seria a mesma, o reino não seria o mesmo. Queridos, nós ainda somos uma igreja relativamente pequena, né? Vamos dizer assim.
ainda que uma igreja como a nossa no Japão é uma grande igreja, né? Mas, queridos, como nós falamos domingo, né? Se nós formos fiéis no pouco, né? Nós teremos colocado sobre o muito. Eu estava falando, nós somos uma igreja pequena e ainda assim tem pessoas que estão trabalhando nos bastidores que nem são, não sei, nem são vistas, né? Mas elas estão recebendo o aplauso de Deus. Pessoas que não estão buscando honras nem elogios, né? Aplauso de homens, mas que recebe, né, o elogio e o aplauso da parte de Deus. Amém? Pessoas que têm revelação de que não estão servindo a homens, mas que estão servindo ao Senhor. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? E para concluir aqui, Êxodo 24:12, Moisés, ali na presença de Deus, disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Poderá procurá-los. Então, Arão e Hur foram colocados ali, né, como alguém para resolver as questões do povo. Então, se nós formos fiéis no pouco, queridos, nós seremos colocados sobre o muito. Então, Hur, ele era só alguém que estava segurando a mão do líder. Agora ele era alguém que estava ali para resolver as questões, né, para ouvir ali a igreja e tudo mais. Então, queridos, isso é tão tremendo, né? Quando a gente chega na igreja, lá na plenitude, né, não era nem Igreja da Paz ainda, o Adair, o William vai lembrar, lá na plenitude não tinha equipe de limpeza da igreja, que nem a gente tem hoje a Daiane que limpa a igreja. Lá não tinha. Já era a igreja de 400 membros lá na época, e quem limpava a igreja, limpava banheiro, era a equipe de apoio. Né? O pessoal vai lembrar. Então, a gente limpava banheiro lá e tudo, né? Então, queridos, e isso feito com alegria e tudo. Depois foi colocado, né, pessoas para limparem, pago pela igreja, e a gente começou a igreja em Santana já com esse privilégio de poder pagar alguém para limpar a igreja. Eu acho que no comecinho só, né, que no comecinho só que a gente se revezava lá, mas logo a gente já resolveu essa questão aí, né? Então, queridos, quando nós servimos as pessoas, quando nós servimos na igreja, nós estamos servindo a Jesus. E para encerrar mesmo, Marcos 8:35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Amém? Queridos, eu sei que Deus não divide sua glória com ninguém. Toda a honra, né, e toda a glória seja dada para Jesus, né? Mas, de fato, nós glorificamos a Deus pela vida dos irmãos que servem no corpo de Cristo, pelos irmãos que servem na igreja, que vocês possam transmitir esse coração, né, para a sua célula, né, para os irmãos e tudo, e que a gente possa levantar, inclusive, mais pessoas para terem esse privilégio, que é poder servir ao corpo de Cristo. Amém, queridos? Alguém quer comentar ou falar sobre isso que eu falei? Ou discordar? Esses dias eu estava ouvindo sobre essa questão do serviço, né?
E eu achei algo tão especial, algo que às vezes nós podemos, né, olhar a igreja e o tamanho dela. E sobre essa questão do serviço, a gente precisa sentir esse privilégio, essa honra, porque na estrutura do reino, essa é uma chave que a pessoa falou, eu achei tão interessante. Normalmente, é um para dar, 12 para servir e uma multidão para comer. Então, Deus sempre levanta uma minoria para abençoar a maioria. Deus sempre levanta uma minoria numa igreja para abençoar uma cidade. E nós precisamos entender que nessa estrutura é poucos para dar, alguns para servir. E cidades inteiras que precisam ser alimentadas, né? Então, às vezes, nós vamos olhar e vai pensar assim, puxa, tem tão poucas pessoas para servir no ministério. Isso é natural, na estrutura do reino é assim. Mas Deus opera um milagre através disso. E nós somos privilegiados por fazer parte de algo que é sempre milagroso. É sempre maior do que nós imaginamos, porque é um pouco do fermento que vai levedando toda uma massa, né? E ela é muito grande, é gigante isso. E eu me senti assim tão privilegiado, né? Tão privilegiado de entender essa estrutura, do máximo, do menor que seja, né? Naquela situação. Imagina o que Jesus tinha naquele dia do milagre. Tinha um menininho ali para dar, os discípulos para servir, 5.000 homens para comer. Essa era a questão. E ali o pouco produziu para tudo aquilo. Então, de maneira que quando nós colocamos à disposição para o serviço de Deus, ele vai operar esse fermento e vai tocar cidades em nome de Jesus. Eu creio, quero cada dia mais me sentir privilegiado, né, de poder servir o Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém quer comentar antes da gente orar? Vai lá, pode falar. Eu só queria colocar isso também que o William falou, porque no domingo, servindo na salinha, Deus falou muito forte comigo, coisas que ele já vinha falando, né? E o William até confirmou essa percepção ali da salinha. Eu vendo ali as crianças escrevendo aqueles cartões e colocando, entendendo, né? O João falando ali, honra seu pai e sua mãe, e eles conversando sobre a palavra de Deus, e o Senhor falou para mim assim no meu coração, né? Há um pouquinho da sua história também na história deles. E é tão bom a gente poder fazer parte da construção de alguém, né? Da construção de um ser, da construção de uma história. Então, eu creio muito, sabe, que um dia nós vamos olhar assim, essas pessoas no futuro, não só as crianças, né? Mas todos os irmãos que estão, de alguma maneira, atrelados a nós ali no ministério como corpo de Cristo, os frutos na vida deles, não para que nós nos alegremos naquilo que nós estamos fazendo, mas para que a gente se alegre no que Deus pode fazer através de nós, né? Que o nosso orgulho não seja próprio, mas seja uma glorificação do poder de Deus através de nós. Então é demais, sabe? É tremendo ver, né, essa construção do Senhor na vida das crianças. E eu creio que as meninas podem compartilhar dessa maravilha. E o Samuel, ele comenta muito aqui, né? Ele está fazendo as aulas do teclado e ele fala assim: mãe, eu não vou ter coragem de tocar, de cantar, mas eu sei que o João tem. Então, na cabeça dele, ele enxerga uma banda com as pessoas da igreja,
né? Ele enxerga uma banda com os amigos dele da Ele tá no igreja. teclado. Ele está no teclado e ele sabe que outras pessoas ele pode contar que estarão lá. E ele se enxerga no futuro na igreja. Amém. Então, isso é muito, muito impressionante, né? E Deus vai confirmando essas percepções, mas eu queria muito falar isso, que eu percebo que assim como é na vida deles, é nas nossas vidas também. Enquanto nós estamos servindo, trabalhando, amando, as pessoas vão poder desfrutar disso, né? E eu quero estar nessa igreja, se Deus permitir, do futuro, aonde os irmãos, olha lá, o Daniel também quer fazer parte dessa banda, com certeza, Janete. Eu quero estar nessa igreja do futuro, aonde os palestrantes ali, ministrantes, os servos da porta, do banheiro, é essa equipe, né? E assim, eu fui muito edificado, queria contar esse testemunho no culto de domingo, né? Porque às vezes a gente precisa entender esse valor, sabe? Eu vou para a igreja também desde quando eu era bem pequeno, mas para mim não era tão privilegioso como é, e era tão bom como é para o Samuel, Não por tinha exemplo. cultinho, né? Era um pouco diferente. Era um pouco diferente na minha época, né? Na minha época de criança, ser crente não era muito legal, não. Era meio complicado. Mas o que eu queria falar é assim, a gente vê uma segunda etapa e eu me senti privilegiado de ver algo, porque a gente lembra quando a Camille, ela era talvez um pouquinho maior que a Ana, né? E ela ficava assim tão com desejo, a Camille tinha né? 4 uma anos, coisa. Luísa, quando a gente veio para a igreja. E ela queria cantar em tudo que tinha, as oportunidades, ela queria estar, né? Ela era até um pouco insistente, persistente ali, era impressionante. E a gente já viu, né, ela ir participar e tá agora numa outra etapa, porque a gente vê, né, agora uma segunda turma, e isso é tão precioso, né? Tão precioso. A gente se sente tão edificado por Deus por isso, né? Porque ainda que se nós não talvez tivermos alguns êxitos que os homens imaginam, isso já é um grande êxito diante de Deus. Me senti muito honrado. Amém. Isso é só o começo e Deus está preparando aí realmente, né? Gerações, uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor e a glória e a majestade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode falar. Pode falar. Eu quero compartilhar algo que... Desliga o seu. Quero compartilhar algo que nós... Cara, é melhor você vir aqui. Peraí. Sai da... Pede para ela afastar um pouco, dá certo. Agora tem que abrir. Obrigado, microfone, pastora. Quero compartilhar algo, principalmente aí com as irmãs do Paz Kids, né? O João escreveu ele está gostando de escrever historinhas, né? Escreve assim um texto, tal. Aí ele veio, mãe, fez um papel num formato de um diamante e escreveu uma história. Mãe, olha o que eu escrevi. Aí, resumindo, na história estava assim, que tinha um diamante, que tinha os riscos flamejantes. Eu já acho isso demais, são as palavras que eu comecei a falar outro dia, o menino já está falando flamejante. E que era muito estranho esse diamante, mas que ele não tinha muito valor, que o valor dele era que ele sabia falar, mas ele não tinha boca, mas ele falava pelo coração.
Aí eu falei, filho, o que é falar através do coração? Aí ele falou, mãe, a pessoa que fala através do coração é a pessoa que tem Jesus. Então, o valor desse diamante é porque ele conhecia Jesus, né? Então, eu sei que essa consciência, né, da importância de falar pelo coração, um sentido figurado e tudo mais, ele tem, isso é uma construção, né, como foi falado aqui. A gente fala da palavra para ele e tudo, mas ele tem uma continuidade nessa linha e vice-versa, né? Aquilo que é ministrado, que as tias são usadas, que lançam essa semente, a gente continua por aqui. Então, assim, eu sou muito grata mesmo, porque a gente vê em todos eles, né? A conversa deles e tudo mais, a gente vê a diferença da postura. Outro dia ele estava jogando aqui com os colegas, jogo de videogame, e os meninos começaram a querer, tipo, reclamar do jogo. E aí ele pegou e falou assim, não, para, pensa em banana, não vamos reclamar, tá tudo muito bem e tal. Aí eu dei os parabéns para ele, que os meninos queriam começar a murmurar, né? E aí ele falou assim, mãe, eu aprendi isso com o Samuel. A gente não vai ficar murmurando. Pensa em banana. Pensa em banana, a gente não vai ficar reclamando, mãe. A gente está jogando, está brincando, é para se divertir. Ele gosta de reclamar também. Mas está aprendendo a não reclamar. Glória a Deus. O horário já está avançando aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos orar aqui para a gente encerrar, já vai dar 9 horas. Vou pedir para o William orar aí por essa palavra, orar pela igreja, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo, cada irmão que tem se colocado diante do Senhor como um canal, como alguém que entendeu que são os seus pés, a sua mão aqui na terra e decide se colocar diante do Senhor como um servo, alguém a serviço do Senhor, alguém consagrado, alguém separado para a tua boa obra, Deus. Por isso, continua operando os nossos corações, continua nos levando a um coração sensível, a um coração quebrantado, a um coração de servo, um coração humilde, um coração que se espelha e decide seguir Jesus, ser como Jesus. Que Jesus nos deixou como padrão de ser servo, servindo em todo tempo, servindo no momento mais difícil, servindo em todas as circunstâncias, ó Deus. O Senhor podia ter vindo de tantas formas, mas decidiu vir na forma de um servo, alguém que estava disposto sempre a colocar a mão na massa, alguém disposto a dar, a se doar. Por isso, nós queremos ter esse coração, um coração que entende aquilo que precisa ser feito com o propósito do Senhor para as nossas vidas. Por isso, flua as nossas vidas, nos toque. Em nome de Jesus, eu oro aqui nesta noite, se alguém tem alguma necessidade, que o Senhor toque, ó Pai, hoje, supra, se há algum tipo de ansiedade no coração, o Senhor é um Deus que é um Deus de paz, ó Pai. Amém. Se alguém está com algum fardo pesado, algum jugo, ó Deus, que está sendo difícil de carregar, ó Pai, nós sabemos que nós temos em Ti, isso não nos pertence, porque o Senhor coloca em nós, e nós temos o jugo que é suave, um fardo que é leve. E por isso eu quero declarar nessa noite, na vida de cada irmão, de cada irmã, qualquer tipo de circunstância que tem gerado algum tipo de ansiedade, que a tua paz, a tua graça, a tua fidelidade, Pai, seja revelada ainda mais em cada coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Priscila, você é um diamante, sim. Glória a Deus pela sua vida. Escreveu aqui. Pessoal, um abraço. Amém, Pri. Deus abençoe. Vocês são top. Vocês são da prateleira de cima. Amém. Deus abençoe todos. Vou desligar aqui a gravação.